estão nos céus. Obrigado, Senhor Deus, pelas dádivas que o Senhor tem agraciado cada um dos seus filhos. Que esses dízimos e essas ofertas possam ser usadas em prol, Pai, do evangelismo e do término da tua obra aqui na face da terra. Amém. Abençoe cada família aqui, ó Pai, abençoe a parte financeira delas, para que todos possam ser colaboradores com o término da pregação do teu Santo Evangelho. Ajude, Senhor Deus, para que nós possamos colocar em primeiro lugar o teu reino e assim, ó Pai, apressar a tua vinda, para que todas essas atrocidades que acontecem no mundo possam ser cessadas com a volta de Deus. Esteja conosco, continue o teu Santo Espírito conosco, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Vamos nos colocar de pé para o próximo louvor. Que nosso Deus seja louvado. Já orou hoje? Já veio para a igreja? Vem adorar o nosso Deus. Sábado é dia de celebrar. Sábado é dia de celebração. Amém. Amém.
Querido Deus e amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa semana. O Senhor esteve conosco a cada momento, nos ajudando, nos confortando, nos dando força para continuar vivendo aqui nessa terra tão, muitas vezes, difícil e conturbada. Nesse momento, a Deus, pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o poder do Teu Santo Espírito, sobre todos nós que estamos aqui, os nossos familiares aqui representados, nossos irmãos que não puderam vir, que estão em seus lares, que o Teu Santo Espírito visite a cada um, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos entes queridos, sejam todos agraciados nesse momento com a presença do Espírito Santo na vida de cada um. Amém. Abençoe também as crianças, os jovens, para que todos tenham no coração o amor profundo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Abençoe a mensagem desta manhã. Se eu posso ungir os lábios aqui do nosso irmão Deusdete, para pregar a tua mensagem. E envia sobre nós o Espírito Santo também para entender a mensagem e forças para praticar em nossa vida os seus ensinos. Amém. Em toda a terra, Senhor Deus, seja pregado o teu Evangelho, para que o Senhor possa voltar logo e nos dar a vida eterna junto contigo. Abençoe também as pessoas que estão enfermas, nossos irmãos, irmãs, algumas pessoas que estão com dificuldade, ó Pai, na saúde, que o teu Santo Espírito visite e dê a libertação dessas dores, das doenças, conforme a sua bondade e misericórdia. Amém. Pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Orando. O rei não conseguiu dormir.
Querido Deus, amado Pai que está nos céus, nós acreditamos que o Senhor protege a cada um de nós. Por isso, Pai, como nós ouvimos aqui na historinha de Daniel, que as nossas crianças que aqui estão presentes e aquelas que não puderam vir também possam ser protegidas constantemente pelo Senhor. E que eles possam sempre confiar na tua proteção e nas tuas providências. Abençoe as nossas crianças, abençoe os adultos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. O perdão não pode nunca acontecer, onde a mágoa contra alguém permanecer. O perdão não pode nunca existir, onde o orgulho que nos cega persistir. Tantas vezes fui ferido sem querer, ou por intenções de me fazer sofrer. Como foi difícil ter que aceitar que era meu dever o outro perdoar. Como posso eu querer o teu perdão, se sou fraco em perdoar? Meu irmão, me ajuda em minha falha, Senhor. Minha única esperança é teu amor. Sei que podes transformar meu coração, para que eu possa perdoar sem restrição, e assim esteja pronto a receber o perdão que prometeste oferecer. Nosso Pai desceu do céu para nos mostrar o perdão que não podemos explicar, que lançou o terno olhar de compaixão ao soldado que entregou as suas mãos. Este mesmo sentimento eu posso ter, se meu coração a ele pertencer, e aprendendo a perdoar o meu irmão.
meu coração, para que eu possa perdoar sem restrição, e assim esteja pronto a receber o perdão que prometeste oferecer. Amém, Senhor Deus. Feliz sábado a todos os irmãos. É muito bom estar na casa de Deus, né? Principalmente para a gente se encher do Santo Espírito, né? De ter a presença dos anjos aqui com a gente, né? Jesus. Eu sei que o dia de sábado é uma festa no céu, né? Porque Deus está ali com toda a sua criação, não só aqui da terra, né? Mas toda a criação do universo. Então, uma festa deve ser uma festa muito bonita. Nós vamos chegar lá. Nós estamos participando aqui de uma forma bem simples, né? Mas daqui a poucos anos, nós vamos participar de festas enormes no céu, em celebração ao Santo Sábado de Deus. Glória a Deus. E o tema que nós vamos falar hoje é do departamento, né, de literatura da igreja. E esse tema fala sobre a identidade adventista, né? Qual que é a nossa origem, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso destino, né? E é importante a gente conhecer as nossas raízes para que a gente possa não defender o adventismo, né? O adventismo é um meio, né, pelo qual nós conhecemos a palavra de Deus, né? Mas defender a palavra de Deus. É para isso que a igreja adventista foi chamada. Para ser o quê? Um reparador de brecha, né? Então, todos nós temos o quê? Uma identidade, né? Hoje em dia, nem tanto que às vezes, por exemplo, às vezes eu esqueço a carteira, eu não me preocupo. Porque no meu celular tem documento do carro, tem documento do banco, então não me preocupo muito. Mas antigamente, eu lembro que minha mãe sempre falava assim: não saia sem documento, coloca pelo menos as chaves da identidade na carteira do bolso, né? Porque se você fosse pego sem identidade, principalmente na época do militarismo, você era preso. Simplesmente, você era levado para a delegacia. Se ninguém da sua família chegasse lá com a identidade, você ia ficar lá para se explicar, né? O que não somos, meus filhos e irmãos? Dá para ler aí, ó? Nós não somos mais uma igreja evangélica, tá? Porque as pessoas falam assim: existem milhares de igrejas, qual que é a certa? Né? As pessoas não falam isso? Mas tem tanta igreja, como é que eu vou saber qual que é a certa? Por que será que o inimigo fez com que o povo de Deus se dividisse em tantas igrejas? Para confundir realmente, né? O que nós também não somos? Mais uma religião no catálogo da fé. Quer dizer, principalmente na época quando eu fazia faculdade, os meus colegas sempre falavam assim, alguns colegas, né? Falavam assim: ah não, você tem que ter uma religião que te agrada, uma religião que está dentro daquilo que você, né, acha como princípio, né? O que a palavra de Deus diz? Há um só caminho, não é verdade? E a palavra de Deus é clara. Quando Jesus diz ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não é a religião que eu gosto, que eu quero, é a religião, né? É o caminho, não digamos religião, porque religião é um monte. É
caminho que Deus quer que nós trilhemos. Qual o ponto importante? Ser chamado seita ou não ser chamado, para mim não faz diferença nenhuma. Porque Paulo também, os primeiros cristãos foram chamados de seita. A seita dos nazarenos, né? Com muito prazer. Né? A seita dos sabatistas, com muito prazer. Né? Porque a palavra do Senhor em Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Pronto. Não tem problema de chamar seita dos sabatistas. O importante é que eu esteja obedecendo a Deus. Legalista, né? Que a gente fala na missão, né, José? Eu não posso ser legalista, achar que só a igreja adventista vai ser salva. Não. Deus vai salvar pessoas de todas as igrejas, dentro daquilo que elas conheceram. Mas a partir do momento, isso que foi deixado claro na lição, a partir do momento que a pessoa sabe e rejeita, aí ela não tem, ela está fechando a porta para a salvação, né? Ela não tem desculpa perante Deus. Né? Exclusivista é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou. Esse aqui é interessante porque o que explica que nós somos hoje? Uma igreja, quem sabe? Hoje a igreja é uma igreja militante, né? O que é uma igreja militante? Que é uma igreja que está lutando, mas tem dificuldade? Muita dificuldade. Tem pecado? Tem muito pecado. É todo mundo perfeito? Pelo contrário, né? Todo mundo com pecado, com coisa para vencer. Tem alguém santo no nosso meio? Não, ninguém. Né? A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. Né? E como é que nós vamos ser salvos nessa situação? A lição, quem veio servindo na lição explicou, né? Pelos méritos de Cristo, pela santidade de Cristo. Ele confere a nossa santidade, confere a nossa justificação. É por esses méritos do sangue de Cristo que eu me salvo. Não é porque eu guardo lei, não é porque eu sou bonzinho, né? A própria palavra do Senhor diz que não é por obras, para que eu não me vanglorie. Né? Tem muita gente que fala assim: mas Senhor, por que eu estou sofrendo isso se eu sou uma pessoa boa? Eu sou um cristão, dou o dízimo, dou as minhas esmolas, cuido dos necessitados, e aconteceu essa desgraça na minha vida. Né? Está faltando o que para esse irmãozinho? Leitura da Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz o quê? No mundo tereis, mas tendes o quê? Bom ânimo. Por quê? Quem venceu o mundo? Jesus. E ele pega essa vitória e dá para quem? Para quem crê nele. Então, se no mundo aqui eu perder tudo, né, mas conservar a minha vida para a salvação eterna, eu ganhei tudo. Porque a palavra de Deus diz que os labores, as tristezas, as dificuldades dessa terra é passageira, mas a glória é eterna. Entenderam? Por isso que você via Paulo tomando chicotada, preso, amarrado pelas pernas, né, com a argola no pescoço, louvando a Deus. Porque ele não estava preocupado com a situação que ele estava. Ele estava contente porque ele estava cumprindo, né, o propósito que Deus colocou na vida dele. E ele tinha certeza ou não tinha certeza da salvação? Plena e absoluta, né? Tanto é que ele falou assim: combati o bom combate, guardei a carreira, conservei a fé, não é? O que mais, irmãos? Salvo pelas obras, nós já comentamos, né? Então, não acho que você fazendo, eu sou bonzinho. Irmãos, a sua bondade perante Deus é o quê? O que a Bíblia diz? Que é trato, exatamente, irmão, trato de imundícia, né? Nós precisamos e carecemos 100% da bondade, da glória e da perfeição, da justiça e da santidade de Cristo, tá? Nós somos dependentes, né? Quem somos? Somos um movimento. Apocalipse 14, 6 a 12 diz o que ali, irmãos? As 3 mensagens angélicas que a gente comentou um pouquinho na lição, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, caiu a grande Babilônia, né? Aquele que recebeu a marca da besta. Então, são as 3 mensagens angélicas. Então,
Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Não é sendo legalista, é sendo realista. Qual igreja prega as 3 mensagens angélicas? Quais igrejas pregam as 3 mensagens angélicas? Que eu conheço só a minha filha. Saiba também. Eu estava falando com a minha filha hoje, foi ontem. Eu estava falando que a única igreja que prega as 3 mensagens angélicas é a igreja adventista do sétimo dia. Né? Os que chegam mais próximo da igreja adventista do sétimo dia, quem são? Quem sabe? Hã? Pode falar, gente. Tem Adventista da Reforma, Adventista da Promessa, Adventista da... Sim, tem as... Mas esses aí eu considero adventista. Sim. Adventista da Promessa, da Reforma, contra a Reforma, é tudo adventista. Eles só criaram uma associação diferente lá. Perante Deus, eles são tudo iguais. Um pouquinho diferente da Promessa, porque são pentecostais, né? Mas está dentro do escopo adventista. Oi, graça. Exatamente. É que eu falei para os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, eles, pouquíssima coisa eles diferem da gente. Tá? Mas o Espírito Santo está revelando para eles, ótimo. Deus seja louvado. Né? O que mais, irmãos? A identidade adventista não começa no sábado, e sim na Missão. vocês são sabatistas. Eu sou sabatista por quê? A Bíblia manda guardar que dia? Sábado. Então não podia ser dominguista, ou segundista, ou sextista. Eu tenho que ser o quê? Sabatista. Porque é o que a Bíblia manda. Qual que é o lema? Lema da IAST para o mundo entre 2025 e 2030. Eu acho interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Ó. Lema da IAST para o mundo entre 2025 e 2030. Fundamentados na palavra, né? E focados na missão. Raízes, né? A palavra de Deus e os frutos que a missão vai trazer. Né? Então, isso é interessante, porque nós temos uma missão, temos que cumprir essa missão. Né? E aqui fala sobre os 3 pilares da identidade adventista. Que pilares são esses, irmãos? Primeiro, identidade profética. Eu lembro uma vez que estava ouvindo o irmão R.R. Soares pregando lá na igreja dele, na Igreja da Graça, e uma irmã ligou para ele, sabe aquela ligação lá? Faça a sua pergunta para o pastor, não sei o quê. Aí ele fez uma pergunta para ele sobre o Apocalipse, né? E eu achei a resposta dele foi uma resposta bem cristã, né? Porque ele falou assim, irmão, eu conheço bem sobre a salvação de Jesus, sobre a fé, sobre a graça, mas se você quer se aprofundar no conhecimento do Apocalipse, fala com o adventista. Qual que ele respondeu para ele? O quê? Né? Ele respondeu isso, né? Talvez porque a irmã dele é adventista, já pregava sobre profecia para ele, né? Então talvez por isso que ele falou isso. Mas eu achei, né, muito honrosa da parte dele, porque a maioria das igrejas fala para não conversar com o adventista, né? Se tiver um Jeová na igreja deles, eles falam assim, não, acho um adventista, não conversa com eles, né? Os mormons falam a mesma coisa. Adventista, não fale com eles, né? Congregação, né, também fala a mesma coisa. Não, hoje nem tanto, né? Mas quando eu era criança, eu saía para distribuir folheto e eu ficava com raiva do pessoal da congregação, porque eles amassavam o folheto. A gente dava, eles amassavam e jogavam na nossa frente, assim. Né? Eu falava assim, Senhor, se eu pudesse ter fogo do céu, eu seria essa pessoa. Mas eu era uma criança de 10, 11 anos, né? Mas eu ficava muito indignado. Então, por quê? A igreja adventista é conhecida como a igreja da profecia, né? Qual que é o outro pilar? Identidade escatológica. Aí eles falam assim, tá vendo? Vocês são os marcadores da volta de Cristo e Jesus nunca voltou nas datas que vocês falaram. Primeiro, se você for um pouquinho estudioso, tirar, né, o traseiro do sofá, sentar no computador para dar um Google, né, com a expressão de hoje, dar um Google, ou ter um GPT que está melhor agora, né, o GPT já te dá a listinha certinha, dá um GPT lá, você vai ver que a igreja adventista nunca marcou data para a volta de Cristo, né? O movimento milerista, sim. A igreja adventista surgiu do movimento milerista? Sim, né? Mas
A Igreja Adventista, o que foi fazer depois do desapontamento de 1854? Foi estudar as profecias. E aí eles compreenderam que não se tratava da volta de Cristo, né? Então, a escatologia era muito bem explicada dentro da igreja, né? Qual que é outro ponto, irmãos? Identidade missional, né? Porque a grande parte das igrejas, elas crescem em cima da questão financeira, né? Onde está correndo dinheiro, eles vão. Se não corre dinheiro, eles fecham a igreja e pronto, acabou, é assim, né? Já vi muitas igrejas fazerem isso. E o povo de Deus, ele tem que se espalhar, não por questão financeira, mas pela missão, né? Pela missão. A identidade profética, né? Nós falamos aí, a Igreja Adventista nasce do estudo do quê? Das profecias bíblicas, especialmente quais livros? Daniel e Apocalipse. A nossa identidade profética não está para prever datas, mas em definir o quê? O tempo, né? As pessoas falam assim, não podemos marcar a data da volta de Jesus. Tá certo? Tá certo. Mas a gente também não pode ignorar os sinais do tempo. Jesus falou assim, olha, vocês sabem reconhecer as estações do ano e não sabem reconhecer a questão da minha volta, a proximidade da minha volta, né? Então a gente precisa reconhecer. Fundamentação bíblica. Ele me disse, até 2.300 cidades de manhã o santuário purificado. Profecia cumprida ou ainda vai ser cumprida? Cumpriu quando? Exatamente, 1854. Começou quando? 457 a.C. Vamos estudar direito, gente. Vamos estudar direito, hein? Vamos lá. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do... E que tempo nós estamos vivendo? Não é o tempo do começo, né? É do fim, né? O que aconteceria? Muitos a estudarão, né? Esquadrinharão, quer dizer, muitos iriam estudar as profecias de Daniel, e o saber se multiplicará. O saber se multiplicará, ele encaixa em duas questões, irmãos. A primeira questão profética, porque hoje são pouquíssimas profecias que a gente ainda tem dúvida, né? Que é a questão dos 144 mil, a questão das 7 trombetas, que há umas divergências, né? O que mais? Há alguma... Hã? Essa aí praticamente, né? As 7 cabeças aí, praticamente acho que foi encerrado o assunto, né? Né? Porque a gente já passou do tanto nome, Papa, né? Que mais? E a ciência, né? Algumas versões falam assim, que a ciência multiplicará. Meus queridos, eu nasci na década de 70. Naquela época, se você falasse, teria uma inteligência artificial que consegue formular, né, um assunto que você está querendo pesquisar, em questão de segundos, você ia falar o quê? Isso era impossível, né? Naquela época, se você falasse assim, olha, vai ter um robô que faz todo o trabalho, que tira o lixo, varra a casa, que pega a carga, você ia falar o quê? Eu lembro que quando eu era criança, na década de 80, acho que em 82, teve um concurso que foi muito, mas muito concorrido. Você tinha que mandar uma carta lá para a rádio para concorrer a um robô, né? E aí, na carta, você tinha que colocar um nome para o robô. E o nome mais criativo ia ganhar o robô. E aí eu fiquei entusiasmado, criança, né? Sei lá quantas cartas eu mandei, mas eu mandei um monte de carta. Um monte de sugestão de nome. E aí, depois do dia lá da escolha, a gente ficou lá, né, ouvindo para ver qual era o nome que se escolheu, né, torcendo para ser o nome que você tinha escolhido. E foi escolhido o nome, e eu não esqueci do nome. Então, se eu estava. O nome que deram para o robô, um nome bem feio, né? Mas acharam que era o nome correto. Chamava Jacanalta. Eu fiquei pensando, mas que nome mais feio, meu nome era mais bonito, Jacanalta. Era um nome muito feio, né? E eu era um robôzinho bem.
né? Esses robôs minúsculos, dá couro desse robô lá da década de 80. Mas era a tecnologia da época, né? E hoje a gente está discutindo se o nosso emprego vai ser roubado por um robô, né? Em casa eu estava comentando com meus filhos, né? Falando assim, gente, olha, investimento futuro é você ter 20, 30 mil dólares para comprar um robô que você não ficar aqui trancado. Porque aí você põe o robô para trabalhar para você, senão você está frito. Então esquece medicina, esquece engenharia, compra um robô. Compra um robô daqui a 10 anos. Se você não tiver um robô, você está desempregado. Você vai ter que viver igualzinho de lá, os indígenas, né, Geraldo? Hoje, os indígenas lá no meio do mato, né? Aí em 5 anos fica. Aí você chega lá no meio do mato, os indígenas estão com você, um monte de robô cortando leite, caçando. Não tem jeito, né? Porque tem tribos ricas, né? Os Yanomamis são bem ricos, né? Porque eles recebem dinheiro lá da fábrica. E eles têm dinheiro, você chega lá e tem Hilux, tem tudo, né? Então, a ciência se multiplicou demais, né? Demais. Essa semana saiu um novo rede social, uma nova rede social, e aí eu falei, nossa, que legal, é Multibook, alguma coisa. Essa rede social é só a inteligência artificial que entra. Você só pode participar como observador. E aí você vê os absurdos que os robôs falam um para o outro lá, né? É insano, né? Insano mesmo. Então aqui fala dos... Eu vou passar aqui rapidinho, gente, por causa do tempo. Então vocês só pegam o nome. Guilherme Miller, né, que é do movimento milerista, né? O Edward Bishop, né, que autor de vários documentos, vários materiais e livros sobre o Apocalipse. O John Albrecht, que um dos pioneiros de estudos proféticos historicista. Por quê? Porque existe várias versões do estudo da profecia. O historicismo é o que a gente vê que se encaixa melhor no cumprimento das profecias, né? O Lois, que forte defensor da interpretação literal das profecias, embora há divergências, né? Há profecias que são literais e tem profecias que são simbólicas, né? Na Escandinávia teve, entre os anos de 1830 e 1840, as crianças pregadoras, que espalharam a mensagem ali pelaquela região, tá? Manuel Lacuna, que foi um padre, né, daqui do Chile, e ele estudou o Apocalipse, né? Ele foi do movimento milerita e influenciou muitos estudiosos e teólogos mundo afora, né? Então, pessoas importantes aí do século XIX, que ajudaram bastante na questão da fundamentação bíblica. A voz que eu vi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, aqui está descrevendo em Apocalipse 10, de 8 a 11, que o anjo deu um livrinho para João. João comeu esse livrinho, na boca ele era o quê, irmãos? Doce. Mas no estômago tornou-se amargo. Então, quando em 1854 todo mundo falava, Jesus está voltando, todo mundo, né, que tinha fé ali achou que era uma coisa maravilhosa. Mas quando houve o desapontamento, aquilo trouxe o quê? Trouxe um mal-estar, né? As pessoas ficaram com mal-estar. Mas isso não era o fim. Isso era apenas o começo. Porque ali as pessoas começaram a estudar com mais seriedade as profecias. E tudo que nós conhecemos das profecias são graças ao estudo dos nossos irmãos lá no passado. Irou-se a mulher contra quem, irmãos? Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. O que significa mulher? Igreja. Mulher significa igreja. O dragão é quem? Satanás irou-se contra a igreja. E foi guerrear, né? Pelejar, guerrear com o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência da igreja?
Os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí uma pergunta simples que você tem que fazer: qual a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Tá? Uma pergunta simples, né? E aí você vai pedir orientação do Espírito Santo, ele vai te revelar. Quais são os desafios atuais que a igreja enfrenta, irmãos? Interno, superficialidade do estudo profético. Meus queridos, eu quando era criança, eu tinha muito desejo de aprender as profecias de Apocalipse, que significava aquele monte de figuras, Daniel. Então eu comecei a estudar a profecia muito cedo. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu formei a primeira classe de estudo sobre o Apocalipse na minha igreja, né? O resultado foram 9 pessoas batizadas, né? Então, eu era um adolescente, né? Mas Deus impressionou a minha mente, né? Uma família inteira foi batizada, 7 pessoas, a família inteira, né? Então, eu, né, vejo que a geração de hoje não se interessa muito por essas questões, né? Se interessa pela mídia, pelos jogos, por muitas coisas, né? Menos se aprofundar na profecia bíblica. E aí nós vamos criando o quê? Uma geração frágil, sendo que a geração das crianças, dos adolescentes que estão hoje no meio da igreja, tem que ser a mais forte, porque eles vão enfrentar uma situação que aqueles que já descansaram no Senhor nunca imaginaram enfrentar. Então, se você não tiver raiz, você vai cair, né? Redução das profecias e teorias conspiratórias, né? A gente já tem bastante, né, no nosso meio. O pessoal falando, o HAARP, nossa, você tem que ver lá aquele negócio, o cara muda o tempo, faz não sei o quê, né? Eu lembrei do HAARP agora, gente, parecia que tinha outras teorias, né? Se vocês lembrarem, vocês podem falar. A lei dizendo a redução das profecias, a pessoa não estuda a profecia e fica... A teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Eu já vi gente dentro da igreja adventista falando que o anticristo era o Macron. Como é que você nasce dentro da igreja adventista, estuda a profecia e fala que o anticristo é o Macron? Eu já vi falar também que era o Elon Musk. Eu falo, gente, o que a palavra de Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. É porque o conhecimento não chegou na mão dele? É porque tem preguiça de estudar, né? Por isso que o Geraldo todo dia põe lá os capítulos da Bíblia para você ler, escutar e não ter desculpa no final do ano. Eu quero ver no final do ano o Geraldo chegar aqui e perguntar: quantos fizeram o ano bíblico completo? Ó, você tem uma dívida, não é com a igreja, não, é com Deus, hein? Dependência excessiva de vídeos e opiniões em igrejas da Bíblia, né? Mas eu sou seguidor do Rodrigo Silva. Abandono e vergonha do santuário. Tá. Abandono e vergonha, não pode. Porque as pessoas falam que a igreja adventista é aceita por causa dessa doutrina do santuário. Gente, o Velho Testamento inteiro é doutrina do santuário. A questão de Hebreus também. Eu já falei para uns evangélicos, vocês pegam o livro de Hebreus e rasgam. É que só fala que nós falamos, quando falamos sobre o santuário, que o sacrifício não foi completo. É uma interpretação errada. Precisou completar no céu. Então nós estamos errados, porque o sacrifício da cruz não foi completo. Mas não foi completo. Aí você vai lá no Antigo Testamento, e aí você vê que me responde, o cordeirinho, ele era sacrificado em qual parte do santuário? No pátio. No pátio, né? No pátio. Depois o sangue do cordeirinho era espargido aonde? No santo. No santo. E você tinha que molhar o dedo lá no sangue do animal e colocar nas pontas do altar lá, né? E depois você, quando era o dia da expiação, você tinha que pegar esse sangue do cordeirinho e espargir aonde? No Santíssimo, não é verdade? Então vamos colocar aqui. O Cordeiro de Deus foi morto aonde? Fora do Jerusalém. Ele foi morto. Não, vamos entender. Vamos fazer a figura aqui, gente.
entendendo o Antigo Testamento e aplicando para a Nova Aliança, tá? Para a Nova Aliança. Então vamos lá. O cordeirinho era sacrificado no pátio, certo? Aí o nosso mundo é o pátio. Jesus foi sacrificado nele, certo? E aí ele era apresentado no lugar santo. Quando Jesus morre na cruz, o que ele falou antes de morrer? Está feito, está consumado, né? Então, ali ele cumpriu o propósito do sacrifício, está consumado, e a gente pode dizer que ele estava no lugar santo. Quando ele sobe para o céu e chega lá na presença de Deus, ele está onde? No Santíssimo. Ele chega lá, ó Senhor, fiz o sacrifício, está aqui o meu sangue, está lá os meus filhos, que o meu sangue cubra a multidão de pecados deles e eles possam ter acesso à vida eterna. Aí ele fala que nós falamos, ele só entrou lá em 1944. Entendendo errado novamente. Né? Porque. O céu não tem pecado. Que o céu não tem pecado. Ah, e aí eu faço uma pergunta: de onde veio o pecado? Veio da terra? Aonde começou o pecado, gente? Lá no céu. Não foi a rebelião lá no céu? Ah, no céu não tem pecado. O problema maior é que você tem aqui com o santuário, o Geraldo falou, se Jesus morreu e foi direto para o Santíssimo Céu, por que a gente fala que ele do Santo ali em 1954 passou para o Santíssimo? Não era ali, aí é que Jesus estava explicando a história da redenção. Ele não está limitado ao tempo, Aí mas é para a gente entender. A gente tem que voltar lá no Antigo Testamento e ver, porque se entrava no Santíssimo todo dia, Não, é uma vez por ano. tinha um tempo determinado, né? O próprio Salomão diz o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não é verdade? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando Jesus se apresenta no céu, né, a gente pode dizer que ele estava no santo. Agora, qual que é a obra do dia da expiação? Isso. Qual que era a função do dia da expiação? Era o perdão, mas era o perdão assim, do José que levou o cordeirinho lá? Era para a nação. Era um dia de juízo para a nação. Entendeu? Então tinha um determinado, que era no mês de outubro, né? E o que acontecia ali? O sacrifício ele era feito por toda a nação de Israel. O outro problema, José, é a questão do abandono ou vergonha, que a pessoa não sabe explicar o santuário, aí ela abandona porque tem vergonha que não sabe explicar. Aí o pessoal nos condena pelos dois bodes. Um bode acreditava em Jesus, outro bode acreditava em Satanás. Então eles condenam a gente achando que o sacrifício não foi completo. Eles fazem uma contradição, né? Satanás tem parte na nossa salvação. Outro erro. Entendeu? A pessoa não sabe explicar, então abandona. Sim. Aí o que acontece? Se João fala isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro era para ser sacrificado. Como que o bode que era solto era Jesus? Ué, não tem lógica, né? O que morreu é o que se sacrificou pelo ser humano. Não é verdade? Então, Nossa, Satanás vai ser solto nessa terra durante 1000 anos, aí vem o juízo final para ele. isso. Então, quando Jesus entra no santuário em 1844, a gente tem que saber explicar que ali começa o juízo investigativo, né? No céu não é bagunçado. Por acaso você chega no juiz e fala assim: olha, a minha petição, eu tenho razão na minha petição, você tem que ser favorável à minha causa. O juiz vai falar assim: não, tudo bem, eu vou ser favorável porque você ficou pressionando? Não, o juiz vai o quê? Nos autos da lei. Eu vou ver o que a lei diz a respeito do seu caso. E é o que Jesus está fazendo, aplicando a lei a cada caso. Olha, Jesus entrou no santuário quando foi posto para o céu e voltou para falar com a lei que não tinha subido ainda. Entrou no céu santíssimo e voltou. sim. Quando ele Aí saiu, depois ele continua a aula. Se a pessoa não sabe, se você for indagado, esse negócio do santuário é besteira, isso é conversa, e você não souber explicar, você tem que falar para a pessoa assim: ó, leia o recado que Deus deu para Moisés, faça conforme o modelo, e lê o livro de Hebreus. Sabe
Você fala, me dá seu telefone e você passa para ela os nossos teólogos que explicam bem essa questão e passa para ela. Eu conversei com um rapaz no TikTok justamente sobre esse assunto. E ele falou assim, mas Hebreus, tá vendo aqui que o livro é para os Hebreus? Aí você me quebra, Foi o que ele me respondeu, tá vendo que o livro é para os Hebreus? Para os cristãos. De que fonte esse meu querido irmão bebeu? Não, mas Hebreus por ser os judeus, né? Os judeus são descendentes dos hebreus, tá? A dependência excessiva de vídeos e opiniões, né? Então, eu sigo tal pessoa, eu sigo tal pessoa, concordo com... Gente, né? A gente tem um monte de pastor adventista aqui consagrado, mas às vezes nem tudo eu concordo com o pastor A, B, C, D, E. Eu pego um pouco aqui, um pouco ali, né? Olha, o Espírito Santo me direciona e aí eu formo uma opinião sobre aquele assunto. Estou 100% certo? Nem sempre. Né? Porque a gente está avançando, a gente é uma igreja militante. Mas o importante é eu estar indo na direção certa. Né? Agora, José, a questão dos vídeos aí, nós podemos pegar os vídeos do Leandro Quadro, do Rodrigo Silva, do Luiz Gonçalves, que são teólogos nossos brasileiros, que explicam muito bem essas questões. Sim, são muito inteligentes, estudiosos. Pegar esses vídeos, não ficar pegando outros vídeos que falam o contrário. Eu vou criar polêmica aqui, por exemplo. Eu não concordo com tudo que o Leandro Quadro fala, mas isso não torna ele meu inimigo. Ele é um irmão consagrado. Né? Em alguns pontos eu acho que não é bem daquele jeito, mas tudo bem. Nós somos irmãos. Né? Nem tudo eu concordo com o Rodrigo Silva. E o cara é um crânio, é um gênio, né? Uma pessoa muito preparada. Mas, graças a Deus, eu tenho minha opinião própria, né, em alguns assuntos. Né? Mas na questão doutrinária... Mas na questão doutrinária, não há dúvida. A questão doutrinária ali é unânime. Né? O povo de Deus é unânime. Então, o secularismo, relativismo bíblico, tudo é relativo. Né? O que mais? Ataque à confiabilidade das escrituras. Né? A Bíblia foi feita por mão de homem, não sei o que, esse tipo de coisa. Né? Acusação de fanatismo e alarmismo. Jesus está voltando, ele é um fanático. Né? O que mais? Cultura do imediatismo, que rejeita o pensamento escatológico. A pessoa fala assim, não for agora, eu tenho que provar aqui. Não tem que provar nada para ninguém, irmãos. Né? Nós é que temos que correr atrás do prejuízo. A identidade escatológica, a identidade adventista é montada pela esperança da volta literal, visível e iminente da volta de Cristo. Né? E a gente precisa combater essa maldição, né, no meio evangélico, que chama-se arrebatamento secreto. Por quê? Porque quando Satanás, o verdadeiro anticristo, chegar falando que é Cristo, todos que acreditam no arrebatamento secreto, eles vão pensar o quê? Fui deixado para trás, eu vou ficar aqui no reino milenar de Cristo na terra. E aí, durante esse 1000 anos, Jesus, um Deus, né, tão potente, ele vai ficar 1000 anos para poder colocar o mundo em paz, para renovar tudo, para consagrar todos. Gente, né? A Tessalonicenses fala que não piscar de olhos no nosso corpo. Qual o objetivo vai se transformar em quê? Em um corpo incorruptível. Quer dizer, Jesus não vai ficar 1000 anos consertando a terra. Né? Ele não construiu o planeta em 7 dias. Volta lá um pouquinho, Deus. Quer dizer, essa esperança da volta de Jesus não gera fuga da realidade. Muitas pessoas falam, Jesus está voltando, e que abandona tudo, não estuda mais, não casa mais, não trabalha mais, e vai para o campo. Chega lá, começa a passar necessidade, aí volta para a cidade. Vira youtuber, né? Irmãos, estou aqui eu estou aqui no sítio, tá vendo? Deus está me honrando. Mas se o vídeo dele não der like, fica sem dinheiro, né? Está na internet, né? A volta de Jesus não tira você da realidade. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos certas necessidades, sim. Mas quando é que a gente tem certas necessidades? Quando a questão da lei dominical começar a atingir nosso país. A gente fala, puxa, a lei dominical vai ser assinada no Brasil. Então,
vão para o interior. Né? Mas enquanto isso, se você não tem condições, não faça nada. Continue aqui trabalhando, criando seus filhos, pregando o Tem que Evangelho. continuar pedindo orientação para o Espírito Sim. Santo para sair ou deixar de E o sair. Espírito Santo vai orientar, Vai irmãos, orientar. não tem dúvida acerca disso. Né? O que mais? A Bíblia diz aqui, né, para que a gente não deve ficar preocupado. Jesus foi, Ele vai preparar um lugar para nós, né? Eu estou dando uma aceleradinha, ficar agora, né, irmãos? Aqui está o que? A perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e quem a fé em Jesus. Então, nós somos uma igreja profética. Nós estamos inseridos na profecia. Ezequiel 20, 12 diz o que? A gente estava falando sobre a questão do sábado na lição, né? Diz o que lá? Também lhe deis os meus para servir o que, irmãos? Para que todos saibam. E Ezequiel 20, 20 eu deixei negrito bem grande aqui. Em que colocação verbal, professores de português, né? Quem é bom em português, em que colocação verbal está aqui? Futuro. Presente, passado ou futuro? Futuro. Servirão. Já diz o ditado, né, popular, para um bom entendedor, minha palavra basta. Está falando servirão, é porque é uma coisa que vai acontecer no futuro. E vai acontecer muito em breve, irmãos. Porque nós vamos ser chamados de sabatistas. Vai acontecer no futuro, mas o futuro está aí. O futuro chegou, vai acontecer agora. Guilherme, nós já somos chamados de sabatistas, né? Eles falam assim, o ser dos adventistas é o sábado, o nosso é o Espírito Santo. Então, beleza. Mas o Espírito Santo não guia na verdade o sábado, esse Espírito que eles estão falando não é o Santo de Deus lá, né? É outro Espírito. Mundanismo disfarçado de normalidade. A gente tem que tomar bastante cuidado. Para falar, isso Deus não se incomoda com isso, e traz para dentro da igreja. Deus não se incomoda com aquilo, e traz para dentro da igreja, irmãos. Né? A palavra do Senhor diz o quê? Sede santo, como eu sou santo. Então a gente tem que se afastar do mundo. Não ser, né? Não ser uma pessoa careta, mas ser uma pessoa que está em santidade, está no mundo, mas não se contamina com as coisas do mundo. Tá? Perda do senso de urgência espiritual. Eu tive até uns anos atrás, eu tive até um sonho sobre esse assunto, né? Eu sonhei que eu estava numa comunidade com a minha esposa, e aí veio um grupo, né? Pessoas que pareciam irmãos, e uma moça desse grupo veio para chamar a minha esposa, Sueli, né? E aí eu fiquei intrigado com aquele pessoal, né? Porque chegaram homens vestidos de terno, assim, né? Umas pastas na mão, e as mulheres chegaram, colocaram umas cadeiras para eles sentarem, pegou a pasta deles e colocou de lado. As mulheres mostravam submissão a esses homens, né? E aí no sonho o que aconteceu? Eu fui até lá e fiquei olhando o que eles estavam falando, né? E um deles falou assim, vamos orar, né? E aí colocou todo mundo de joelho para orar, e ele começou a orar num sentido assim de exaltação, né? E ele falou uma frase que eu não me esqueci no sonho. Ele falou assim, nós já passamos dessa fase. E o Espírito Santo mostrou na minha mente que eles estavam falando que eram superiores aos ensinos da Bíblia. Na hora, irmãos, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu pulei literalmente no meio deles, que estavam todos lá orando de joelho. Eu pulei no meio deles e comecei a gritar, voltem para a palavra, voltem para a palavra. Então, eu vi que aquilo era um ato de misericórdia de Deus para aqueles que achavam que a Bíblia já tinha sido ultrapassada, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia é a luz de Deus para este mundo, né? O que mais? Sábado vivido como obrigação, não como deleite, né? Fica olhando, já deu pôr do sol? Já deu pôr do sol? Já deu pôr do sol? Aquela ânsia, né? De assistir o dorama, de jogar, né? De comprar pizza de sábado à noite, né? Então, o sábado a gente deleite, vai descansar, vai ler um livro, vai passear no horto, vai fazer trabalho missionário, vai visitar alguém. É um dia para vocês se desligar do mundo, né? Não tem, eu trabalho muito com computador, e às vezes chega uma hora que o meu cérebro não está funcionando mais.
Eu tenho que levantar, tenho que dar uma volta. Às vezes eu dou uma volta no quarteirão lá no meu serviço. Né? Pensa em qualquer coisa com uma caixinha do nada ali. Né? Só para chegar no escritório, renovado, sento lá na minha cadeirinha e continuo o meu trabalho. Então, sábado é para você ficar mesmo, para a sua mente ficar leve. Medo de falar sobre o juízo é a mesma coisa do santuário. É a mesma coisa. Mesma coisa do santuário. Tem medo de falar do juízo investigativo, porque não sabe explicar. Então, Ou medo que vai ser condenado. qual que é o conselho que você dá, José? Não tem, primeiramente não tem que ter medo. Né? Aí qual conselho que você dá para o povo que tem medo de falar sobre o juízo? Eu tenho pregado aqui nos domingos exatamente sobre esse assunto aí. E aí o Espírito Santo fala, a questão do juízo tem que ser apresentado perante o povo. O povo precisa entender a questão do juízo investigativo. Precisa entender. Não tem que ficar com medo. O pastor mesmo falou, meu filho tem medo. A graça não tem graça sem o juízo. Exatamente. Todo mundo vai ser investigado, amém. Nós temos que confiar no sangue de Jesus, que Ele nos purifica de todo o pecado, de todo o mal. Não tem que ter medo. Eu brinquei com o José, né? Que a graça não tem graça sem o juízo investigativo. Falar não ter medo, fala, gente, não tenha medo, mas por dentro quem tem medo, Deus sabe. O Espírito Santo vai dar força, né? Tem que estudar. É por isso. Para salvar. Foi para salvar. Por isso que a gente está incentivando vocês fazendo um livro, porque lá repete. Dá até raiva de tanta vez que repete lá o sistema do sacrifício lá. Mas por que Deus repetiu tanto a questão do sacrifício lá? Para ficar grudado no seu cérebro, para você ver como é que é o ritual do sacrifício e ver que era uma figura do sacrifício de Cristo. E aí você consegue entender a profundidade da doutrina do santuário. Então, ó, o juízo investigativo foi montado para salvar o ser humano e para que o salvo não tenham dúvida, porque outros não foram salvos. Então não foi, vamos montar um juízo investigativo aqui para condenar esse povo. Não foi para isso. Não foi para isso. Foi para salvar. A Bíblia fala que o mundo já está condenado. Né? O que mais aqui, gente? Teologia do que já está tudo cumprido. Não está. Não está, tem muita coisa a cumprir, né? A maioria, gente, 99% dos evangélicos não sabem que as 7 pragas vai cair na terra antes da volta de Cristo. Caramba, o livro de Apocalipse. E as 7 pragas vai cair. Vai que a pessoa lê um monte de coisa no TikTok, no Instagram, não tem coragem de passar 2, 3 dias para ler o Apocalipse, que é o máximo que demora para você ler o Apocalipse. Então, os capítulos são pequenos, você lê muito rápido. Nós temos certeza que as pragas não vão cair antes da década dominical. Não vai cair. Mas entendeu? Você sabe quem estuda a profecia. Quem estuda não vai cair, não adianta, não cai. As pragas vão vir por quê? Porque haverá uma perseguição sobre o povo de Deus. E aí os evangélicos falam, não, nós vamos ser arrebatados e não vamos passar pela grande tribulação. E aí Jesus diz em Mateus 24, logo após a tribulação daqueles dias, virá o sinal de fim do ano. Quer dizer, peraí, alguém está atropelando a leitura bíblica. Não é verdade? O que mais? Negação da segunda vinda literal. Bom, a maioria dos evangélicos sabe que fez virar literalmente, né? Mas ainda existem alguns que fazem isso. Pressões culturais contra valores bíblicos, isso aqui é muito sério, principalmente a nova geração. Né? Uma vez o pessoal perguntou na faculdade assim, você é homofóbico? Eu falei, não sou homofóbico. Né? Porque você é evangélico? Não sou homofóbico, eu respeito as pessoas. Só que a vida é de escolhas. Né? Deus respeita a escolha que você faz. Só que Deus fala assim, olha meu filho, eu te amo profundamente. Mas esse caminho que você está escolhendo é caminho de morte. Né? Aí o anjo chega lá para o profeta e fala assim, eu te dou a escolher a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Eu já contei várias vezes aqui. Eu tenho um grande amigo que ele é uma pessoa inteligentíssima, pessoa bem sucedida. Ele é farmacêutico também, mas é formado em direito. O cara é excepcional. E ele é casado com um pastor de uma igreja, inclusive. Né? Aí ele chegou para mim e falou assim, mas irmão, Deus vai punir o amor? Ele falou assim para mim, Deus vai punir o amor? Eu falei, não, Deus não vai punir o amor.
Ele vai punir as pessoas que não querem viver no amor dele. Porque Deus, se você ama o seu companheiro e quer ir para a vida eterna, você tem que fazer a vontade de Deus. E lá na eternidade vocês vão ser irmãos, vocês continuam se amando como irmãos. Não como marido e mulher, ou marido, mulher e mulher. Tá? O pessoal quer tirar a Bíblia, porque tirar a Escritura por causa dos valores que ela tem. Condena. Porque ela condena. Ela Sim. fala que não pode, né? Que você falou. Então eles querem tirar ou mudar a questão da palavra. O Levítico é claro, né? Que naquela época, se um homem se deitasse com um homem, era apedrejado até morte. Né? O apóstolo Paulo fala dos efeminados, né? Ou das mulheres que mudaram o seu rito, não entraram no céu. Entendeu? Eu estou sendo homofóbico? Não, eu estou querendo salvar ele. Está vendo a diferença? Homofóbico é a pessoa que discrimina, que bate, que xinga, né? Sai daqui, seu fulano, sai daqui, sua não sei o quê. Não pode falar assim. Isso é pecado. Entendeu? Eu devo amar as pessoas. Né? A pessoa tem que dizer, ó, eu amo você, mas não participo. Só que eu tenho que alertar. Se eu não alertar o ímpio do seu mau caminho, do seu erro, lá no juízo Deus vai falar, ó, se perdeu por sua causa. Porque você poderia ter falado, olha meu irmão, te amo de paixão mesmo, de profundo do coração, mas você precisa andar nos caminhos que Deus orientou a andar, porque senão você não vai ter vida. Né? E eu não quero que você perca a sua vida, você é uma pessoa muito importante. Né? Então a maneira da gente tratar essas pessoas vai fazer a diferença. Você já pensou? Lá no céu você encontra uma pessoa que viveu nesse mundo aí, né? E essa pessoa fala assim, puxa vida, muito obrigado por ter me orientado e hoje eu estou aqui, né? Sadio, sem as pressões que a gente vive aqui nesse mundo, né? Sem as tendências, porque a gente pratica o pecado, por quê? Porque a gente tem tendência para aquele determinado pecado, não é verdade? Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu esmurro meu corpo todos os dias. Paulo se sacrificava. Então, não adianta, irmãos, a salvação ela é de graça, mas ela exige sacrifício. Não é nenhum sacrifício doido, né? Impossível, mas existe sacrifício. Né? A gente tem que sacrificar o nosso eu. Aqui fala sobre a cultura hedonista, é mais ou menos isso aqui, irmãos. Eu vou resumir aqui, né? A pessoa que busca prazer constante, né? Então, se não me dá prazer, não me interessa. E aí, tem um monte de igreja que a pessoa precisa ir lá para ter um êxtase. Se não tiver êxtase, a irmã White ainda fala, né? Que se a pessoa não sai da igreja lá cheia do espírito, né? Ela acha que aquela igreja não tem poder. Né? Coloca os sentimentos acima da manifestação adequada do Espírito Santo, né? Imediatismo. Se Deus não provar aquilo, peraí. É a criatura dando ordem para o Criador. Fizeram isso com Jesus. Qual o sinal que você faz para mostrar que você filho de Deus? Faz um sinal aqui para a gente. Ele já tinha feito tantos. Né? Já tinha feito tantos. Individualismo. É isso aqui, ó. A gente ouve bastante, principalmente a molecada, né? Meu corpo, minhas regras. Não é assim? Eu falo isso porque eu vejo muitas mulheres falando isso, né? Não pode usar isso, não pode usar. Meu corpo, minhas regras. Gente, a Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Não tem nada disso, meu corpo, minhas regras. A partir do momento que você aceitou Cristo Jesus, você não pertence a si mesmo. Você é propriedade exclusiva de Deus, santuário de Deus, para a habitação do Espírito Santo. Então, esse negócio do meu corpo, minhas regras. Entendeu? Claro que a gente muitas vezes peca com o nosso corpo, mas a gente tem que reconhecer e ficar lá, batendo lá nas nossas orações, para que Cristo mude a nossa realidade. Né? Consumismo. Eu estudei um pouquinho a cultura chinesa, né? E os chineses é assim: trabalha, alcança os objetivos, e os bons lá para eles são os que são ricos, que têm empresa, não sei o quê. E aí um entrevistador perguntou para o chinês assim: então, vocês, por que vocês trabalham tanto? Aí ele fala: porque a gente tem metas, a gente
põe uma meta e trabalha para alcançar aquela meta. Aí o entrevistador falou assim: e quando vocês batem a meta? Né? Aí vocês vão viajar, vão relaxar, falam, puxa, bati a meta, agora estou com dinheirinho, vou curtir minha família. Aí o chinês falou: não, a gente dobra a meta. Que tempo essa pessoa tem para Deus? Aí ele fica velhinho, morre, né? O que ele levou para o céu? Ou para ela mesmo, né? Não leva nada, né, irmão? Certo ou errado lá, ó. Hã? Volta. Ah, tá. Aqui, relativismo moral. Certo e errado passa a ser o que eu sinto. Eu sim. Tem uma frase que as pessoas falam que é assim: nem tudo que é errado para você é errado para mim. Como não? Para mim, errado é errado para qualquer pessoa, né? É assim que vocês acham? Uma coisa pode ser boa para você e ruim para mim. Então, eu posso ter uma coisa que é boa para mim, mas ruim para você. Então, com essa ideia, várias religiões fazem aqueles trabalhinhos que aparece por aí, com essa ideologia, porque está lá em vários livros dessas religiões, né, do relativismo. Então, a gente tem que correr dessas coisas, né? Os desafios atuais. A Bíblia reconhece o prazer, mas não a coloca como centro da vida. Amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, gente. Você quer fazer? Pode. Mas qual o resultado disso? Né? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, a perspectiva da Bíblia é diferente, né? A gente precisa estar atento, né, à questão da obediência, domínio próprio, propósito, comunhão com Deus, e não da busca desenfreada do prazer. Para isso, você está dizendo, a Bíblia reconhece o prazer. Sim. Você sabe que É, você pode brincar, pode nadar, pode ir para a praia, pode fazer. Mas isso não deve ser o centro da sua vida. A pessoa, eu virei crente, não posso fazer nada mais. Agora eu vou virar um robô lá, né? Só igreja, oração, né? Não. Mas tem gente que acha que ele é o centro das coisas. Quando os 70 foram pregar, os 70 foram lá pregar, ficaram todo mundo, né, contente, revoltado, falou assim, não sei o que eles queriam continuar, né? O que Jesus falou para eles? Vai para o deserto, vai descansar, vai, né? Tá com a mente todo dia, vai visitar a família, né? Aí depois vocês voltam, porque é importante a gente ter prazer também na vida, né? Não ficar só no trabalho, mas também a gente não pode viver só em busca de prazer, tá? Então, a identidade missional, né, que a gente precisa, né, pregar, né, a identidade, as 3 mensagens angélicas, né? A verdade com amor, doutrina com compaixão, mensagem com serviço. O que mais? Jesus aproximou-se e falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a gente reconhecia a autoridade de Deus, de Cristo, e que, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar metade das coisas que estão escritas, que eu tenho vos ordenado? Não, todas. Jesus fala lá: aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso e não está a verdade. Guardo os mandamentos do meu Pai da mesma forma que eu os tenho guardado. Então, todas as coisas, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Tiago deixa claro aqui que você tem que trabalhar. Eu vou viver da fé, né? Viver da fé é importante, mas tem que ter as obras. Quais são os problemas que nós temos hoje também? A igreja centrada em si mesma, né? Então, a gente teve problemas, né? Vários problemas com igrejas adventistas, que viraram ali um clubinho e se isolou, e aí trouxe um monte de problema. Em vez da igreja crescer e se tornar próspera, né, várias pessoas abandonaram a fé. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ativismo sem espiritualidade. Vamos distribuir poder, vamos pregar o evangelho, mas não tem intimidade com Deus, né? Deus revelou para Antônia há um tempo atrás essa questão da intimidade, né, Tânia? A importância da intimidade com Deus,
para realizar, né? A Tânia tem o desejo de orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas. Aí Deus deu o caminho para ela. Olha, busca intimidade que você vai chegar nesse dom que você está procurando. Então, intimidade com Deus para fazer todas as coisas, né? Medo de evangelismo público. Aí se eu der um folheto, a pessoa achar ruim, me xingar. Irmãos, você acha que Paulo estava preocupado? Ele foi apedrejado, aí o pessoal falou assim, está morto. Chegou lá perto dele, não, ele está vivo. Aí se levantou, se sacudiu, todo ferido, foi lá pregar de novo. Você acha que ele estava preocupado? Não, de jeito nenhum. Falta de discipulado intencional. O que é isso, irmãos? A pessoa fala assim, não vou estudar isso aí não vou entrar nesse departamento, não vou fazer, para não ser um propagador da palavra de Deus. Os 3 pilares não funcionam isoladamente. Profecia sem missão vira o quê, irmãos? Isso aqui é bem importante, hein? Profecia sem missão e especulação. Escatologia sem Cristo vira o quê? Nossa, velho, minhas 7 pragas. Eu vou ser perseguido. Estou morrendo de medo. Missão sem identidade vira o quê? Um trabalho em vão, né? Um ativismo vazio, né? Então, o que a gente precisa fazer? Hoje é dia de atualizarmos nossa identidade em Jesus, nos envolvendo com a missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Você aceita esse desafio? Irmãos, não é que eu aceito, temos que aceitar. Temos que aceitar. Para que a volta de Cristo seja o mais rápido possível. Né? Se eu amo o meu próximo, se eu amo a minha família, se eu amo as pessoas do meu trabalho, se eu amo meus colegas da faculdade, se eu amo os meus vizinhos, eu tenho que alertá-los de que o Senhor Jesus está voltando. E eles precisam arrumar a casinha deles, para que eles estejam conosco, né? E para que nós não estejamos fora e eles lá e a gente fora, né? Tá bom? Deus possa abençoar a todos e que a gente possa se aproximar de Deus cada vez mais, para que a nossa identidade como adventistas do 7º dia não seja perdida, mas que a gente continue sendo conhecido como o povo da profecia, o povo da Bíblia e o povo que prega a volta de Jesus. Amém. Quer terminar com oração? Não, pode cantar. Nós vamos almoçar aqui mesmo, se preocupa não. Aproveita e canta, fala assim, aproveita e canta. Aproveita que você quer cantar 2. Igreja animada aqui. Já fomos à igreja que o 11h30 eu a pregação que nós fomos acompanhar. Só a cruz do Calvário, só o amor de Cristo pode nos salvar. Amém. Amém. Traz-nos paz, bendita paz, como barco bem seguro em o mar de ilusões. Se teu fardo tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Esse dom precioso que sou eu.
transforma a vida, cura ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou contar da linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Tal amor transforma a vida, cura ao pecador, para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque enviaste o teu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus Cristo, que é a solução para este mundo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue trabalhando aqui em cada vida, em cada família representada, que possamos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, estudar a tua palavra com afinco, para que possamos ser luz neste mundo de trevas, pregando o teu evangelho, pregando as tuas profecias, salvando as pessoas, ó Pai, da destruição iminente que está se aproximando. Querido Deus, teu Santo Espírito seja derramado em plenitude sobre cada um aqui, ó Pai, e assim nós possamos, ó Pai, completar a obra e poder dizer igual ao Paulo, que completamos a boa obra, ó Pai. Querido Deus, continue conosco no teu santo sábado. Abençoe que agora vamos partilhar do almoço aqui da igreja, que todos nós, ó Pai, possamos permanecer na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te pedimos.